Fala aí pessoal, beleza? Como é que vocês estão aí? Hoje, dia 20 de julho de 2025, 17ª edição do Central da Resenha. Boa noite, Danilo, beleza? Como é que você tá, mano? Boa noite pra quem, meu amigo? Boa noite pra quem? Talvez por torcedor do Mirassol, talvez por torcedor do Cruzeiro, talvez pra você. Pra mim é só noite, tá? Talvez pra galera aí que vai nos assistir, que já está nos assistindo, ou coisas assim. Pra mim e pra 30 milhões de pessoas espalhadas Brasil e mundo afora, é apenas noite. Estamos aqui hoje, Central da Resenha, edição número 17. Pois é, decepção. Decepção é o nome. Mas, vamos lá, vamos conversar, né? Vamos conversar, Vamos resenhar. vamos resenhar. É por isso que estamos aqui, né? Boa noite, Fernandão. Como você está? Tô bem, graças a É, Deus tô bem, né? Tivemos aí um bom final de semana que foi salvo, né? Os papéis se inverteram. Finalmente o Corinthians fez um favor pra nós, que o morto da vez era a gente, né? E o Corinthians fez o favor de ressuscitar o São Paulo, né? E, e vamos ver o que tá nos esperando nessa noite, nesse final de semana. Já alguns times já têm já a 15ª etapa já cumprida, que é o caso do São Paulo e alguns times lá de cima. Tem alguns times que participaram do Mundial e estão com jogos a menos, e outros times que também foram afetados com essas partidas, né? Então a gente não tem por enquanto, né, a tabela completinha assim de resultados, mas tem alguns times que vão se destacando, que é o caso do Cruzeiro, né? O Cruzeiro parece que engatou a quinta marcha e está indo embora. O Bragantino já começou a perder as forças, né? E que nem eu estava comentando com o Ronaldo, vamos ver até quando o Cruzeiro vai ter fôlego para poder ir durante essa jornada, né? Se eles vão realmente brigar para a conquista do Brasileirão ou se eles vão ser igual o Coca-Cola 3 litros, Guaraná 3 litros e 300, né? Chegar na metade e perder o gás. sim. Por enquanto, aproveitando aqui, eu estou mexendo aqui para ver se a gente regula aqui um pouco. Ô Danilo, você abriu tua live lá? Eu abri. Quando você der o play, ela Já foi, vai filho. pra cá. Já estamos no ar. Estamos no ar. Estamos no ar. Então é isso aí, Ah, vê se. É, dá calma um aí que deu. confere pra nós Calma aí. aí. Calma aí que deu uma falha aqui. É, dá um É. confere pra nós aí. Calma aí que deu uma falha aqui. Fala, enquanto o Fernandão vai resolver os nossos problemas técnicos, que ele é apresentador, produtor, diretor, coordenador, o homem é brabo. Eu já vou mandando aquele recado, famoso recado para você que vai abrir a live aí agora, para você fazer o quê? Sim, deixar o like. É, exato. Achou que eu não ia falar, né? Achou errado, filho. Você vai deixar o like, você vai se inscrever aí no canal do Fernandão, você vai se inscrever no Central da Resenha, tá aqui ó, Central da Resenha deve estar em cima de mim aqui agora. Você vai se inscrever no meu canal, você tá me vendo aqui, você vai deixar um likezinho aí que custa aquele valor singelo de sim, R$ 0, tá? Então faça-me o favor, faça-se o favor e você se inscreva aqui para você acompanhar, você ativa aquele sininho, tá? Toda vez que a gente estiver batendo um papo aqui, fazendo uma resenha, você vir ouvir, você vir cornetar, você vir criticar, ou você vir falar, porra, da hora que vocês estão falando aí, achei legal, tá? Então, resolvidos aí os nossos problemas técnicos, Fernandão, meu amigo, aconteceu uma coisa chata no Morumbi. E foi chata pro Esporte Clube Corinthians Paulista, né? A rodada do Brasileirão começou ontem, a rodada corrida do Brasileiro é a 15ª. Mas temos times aí que estão com 12 jogos, que é o caso do Fluminense, que joga neste momento contra o Flamengo, um jogo que eu estou acompanhando também. Temos times aí com 13, 14 e times aí que já completaram o 15º jogo, tá? Então, nós tivemos aí já uma série de jogos, 4 no dia de ontem, e os demais hoje, sendo o Fla-Flu
tá acontecendo agora o último jogo, O último certo? jogo a 15ª rodada? Isso, o último jogo da 15ª vai ter aí durante aí as próximas semanas essa galera entrando no eixo de novo. Fluminense nesse momento é o time que tem menos partidas no campeonato, tá fazendo a sua 13ª partida e aí vai se equalizando o calendário aí conforme a CBF direcionar o pessoal. Lembrando, né, que os 4 times aí que foram para o Mundial, eles são os times que ficaram com mais jogos a menos. Os times estão mais desfalcados aí no calendário, então alguns deles, né, o Flamengo e o Palmeiras, fizeram uma boa gordura de pontos, né, então não vão Não foram passar tanto afetados, né? sufoco assim, não vão passar tanto sufoco assim para poder se equilibrarem, tá? Antes da gente começar a falar, acho que do principal assunto desta central da resenha, a qual eu não gostaria de participar, eu quase falei pro Fernandão gravar sozinho o central da resenha de hoje, mas eu preciso vir aqui, né, botar essa cara aqui a tapa. Mais tapa do que o Corinthians tomou no sábado, tá? Então vou passar aqui um resumo para vocês, pra galera que tá assistindo, do que aconteceu na rodada, pelos os placares aí, e a gente vai falar, ou melhor, o Fernando vai falar, eu não vou falar nada, só vou perguntar, ele vai discorrer sobre a sapatada que o São Paulo Futebol Clube aplicou no Esporte Clube Corinthians Paulista lá no Morumbi, tá? E ó que eu só vi Então, o segundo tempo, hein? que isso? Perdi Olha, o suprassumo da partida. eu Mas vi os gostaria de melhores momentos, desver. tá? Eu gostaria de desver. Eu deveria ter ido fazer outra coisa, sei lá, assistir o filme do Pelé, sei lá, estudar, sei lá, eu deveria ter ido fazer qualquer outra coisa, teria sido muito mais válido do que assistir essa tiriça que a gente tem ali na região de Itaquera, né? Então, a 15ª rodada do Brasileirão começou ontem com Fortaleza 1, Bahia 1, puta golaço do Marinho Minimício, né? De vez em quando ele aparece, apronta umas dessas, não sei se chegou a ver, Fernandão, alguma coisa do Vi, jogo, vi, vi, mas foi o, puta vi do, os foi pelo, gols, né? Vi é, ali que o Marinho pegou um rebote, né? E aí ele, meio que a bola, do jeito que ele bateu na bola, a bola começou a cair. E aí o goleiro do Fortaleza não conseguiu defender, né? Tava bem no canto. E aí o Fortaleza abriu o placar. Fortaleza também que tá numa situação indigesta, né? Vai amargando aí as últimas posições, igual o São Paulo também. Mas poderia ser um refresco, né? Pro Fortaleza, para ele poder começar a se reerguer nesse Campeonato Brasileiro que a gente sabe, né? Desde a primeira rodada que a gente bate na tecla aqui. Tem muita gente que negligencia, principalmente este time aqui. Este time aqui negligencia o Brasileirão, né? sim, Então a gente sabe muito bem que o Brasileirão eles são 38 finais. A moral da história é essa. E se você tratar o Brasileirão com desprezo, com arrogância, com soberba, você vai ter de presente, você vai ser agraciado, contemplado com uma segunda divisão no ano que vem. Então, o Fortaleza ele vem de um projeto desde lá do Rogério, né? Onde que foi feita toda uma estruturação do clube, principalmente com o presidente Marcelo Paz. E o Fortaleza ele é um modelo a ser seguido, né? É um time que ele conseguiu conquistar a Série B, né? Com maestria. E depois ele conseguiu se manter e assim foi indo, né? O Rogério saiu, veio o Vojvoda, que é excepcional esse técnico que está lá no Fortaleza, e ele vem dando resultado. Só que, né, a gente sabe que às vezes o fôlego vai acabando e aí as coisas vão também indo por água abaixo, né? Então o você achou Fortaleza ele, justo, Fernandão, a galera dispensar o Voivoda, não? eles dispensaram o Vojvoda? Dispensaram, estreou ontem, no jogo de ontem, o Renato Paiva. Foi dispensado do Botafogo durante o. Aliás, durante não, né? Depois da saída do Ali Mundial. foi sacanagem, né? Basicamente o cara não conseguiu nem treinar direito o Botafogo e já foi mandado, se não me engano, acho que foi pelo telefone, pelo WhatsApp, um tchau e benção. E
Ah, mas E sair tranquilo, pô. Já pensou acordar cedo, pegar o trem e chegar lá pro cara, não vai embora. É melhor pelo zap mesmo, não, tá certo. Já mas pelo fica em menos liga, casa né? mesmo. Mas pelo menos É, liga. né? Antigamente, pelo menos você tinha uma recepção ali, você se despedia pelo menos dos atletas ali e tal, né? Porque eu acho que pelo menos, né, uma amizade com o pessoal ali do serviço de limpeza, talvez o técnico pode conseguir fazer. Ah, sim. Mas ele fez um trabalho legal no Botafogo. Não achei que foi tão ruim assim, não. A questão é que algumas peças já não tinham mais no Botafogo, né? E foi jogar o Mundial daquele jeito, né? Que é assim, né? Não é o caso do Fluminense, que literalmente foi com as peças daqui, né? E os caras se sobressaíram. Teve a saída também do Hércules, né? Que tá jogando no Fluminense. É um baita de um jogador, né? Que tá jogando no Fortaleza. Então, Sim. assim, foi um resultado interessante, né? Principalmente, eu acho que pelo lado do Bahia, né? Que conseguiu tá bem no brasileiro, acabou sendo eliminado ali, caindo num grupo muito difícil da Libertadores, né? Se tivesse caído num outro grupo que não tivesse um brasileiro, acho que a vida do Bahia seria muito melhor, né? Sim. E como basicamente está com a Sul-Americana ainda, né? Da resta Sul-Americana, um escape aí que o Bahia tem para poder ganhar um pouco mais de experiência, um pouco mais de casca, né? Para poder voltar para a Libertadores. E basicamente, né? Tá ali entre os top 5, top 6, né? E se continuar desse jeito, eles vão conseguir pelo menos passar novamente para a Libertadores para poder disputar o ano que vem, que é interessante, né? E o Bahia também vem fazendo é, investimentos no time, né? E vem trazendo algumas peças pontuais, né? Às vezes algumas peças foram que a torcida não achou tão interessante, mas essas peças vêm trazendo algum resultado, que é o caso do Rodrigo Nestor, né? Ontem ele Sim. conseguiu fazer o gol de empate, um gol de falta, cobrou a falta, bateu na barreira, e aí do jeito que veio, ele chutou, a bola acabou resvalando no zagueiro ali Matou o goleiro. do Fortaleza, enganou o goleiro e foi para dentro do gol. E é isso, né? A moral da história Sim. é essa. É um resultado muito importante para quem está jogando fora. O Rogério sabe muito bem a dificuldade que é jogar contra o Fortaleza ali e com toda a pressão da torcida do Fortaleza também. E foi um resultado interessante para o Bahia. Sim. E aí tivemos também Vasco da Gama 1, Grêmio 1, né? Segundo aí os comentários que eu estive lendo no final do dia de ontem, foi o jogo mais tenebroso que tivemos até aqui na rodada. Foi um jogo tenebroso, eu vi só os melhores momentos também, então. É o Vasco, né, velho? O Vasco você não espera muita coisa. O Grêmio, que eu achei que iria surpreender, se você buscar lá na. Quando a gente falou do início aí do Brasileirão, eu coloquei o Grêmio como um time que poderia surpreender. Até tá me surpreendendo, né? Só que negativamente, porque o time tá uma bosta. Né? Tomou uma cacetada, né? Aliás, a cacetada quem tomou foi o Vasco, né? O Grêmio perdeu no meio da semana também na Copa Sul-Americana, tomou 1-0. O Vasco tomou 4-0, tomou uma pancada na Sul-Americana. Provavelmente não vai reverter, mas né, nunca se sabe. A gente teve também, esse que pra mim, acho que foi o jogo mais divertido da rodada. Eu não Já tô assisti até a partida. lembrando. Eu não assisti a partida, Esse mas eu jogo eu acompanhei as assisti. resenhas. Você assistiu? Assisti, foi bem legal. Ah, Foi bem maravilha. legal. Então, você que vai falar aí pra rapaziada que não acompanhou e pra mim Eu tô também. até aproveitando aqui que você tá falando, tô colocando já. Daqui a pouco a gente deixa aqui os Uhum, resultados aparecendo da 15ª rodada. show. O, o jogo entre Mirassol e Santos, né? Foi um jogo Sim. muito interessante, porque Uhum. o Santos estava embalado, né? Ganhou do Flamengo, né? Por 1-0, gol do Neymar. Nosso Batman agora, né? Tá aí com Tá aí com um Batmóvel. Olha, o homem tá embaçado, hein? Tá com um Batmóvel dentro Aí de é casa. foda. E aí, né? O Santos começou a pressionar ali e tal. Mas o Mirassol, ele tava meio perigoso, né? Ele tava fazendo algumas jogadas durante o primeiro tempo, né? E, e aí depois
alguns chutes. O Brazão, se não me engano, que é o goleiro do Santos, salvou 3. Mas assim, foi Sim. de salvar mesmo. De defesaça, assim, que parecia que a bola ia entrar, ele conseguiu defender. E se eu não me engano, no segundo tempo, aí a porteira abriu, né? Aí já não teve mais como segurar o 0-0, o Santos tentando finalizar, mas não estava conseguindo. E o Mirassol estava fazendo uma pressão alta, invejável, vamos colocar assim. O pessoal estava marcando em cima ali nos zagueiros do Santos. E aí, né, quando você tá apertado, você, em vez de chutar a bola para frente, você começa a fazer alguns erros, né? E aí o Mirassol aproveitou, né, e conseguiu chegar aos seus tentos, né? Primeiro gol ali, se eu não me engano, foi com o da Costa, escorando uma bola cruzada, abriu o placar. Depois disso, Ele. teve um cruzamento. Teve uma jogada muito bem trabalhada do Mirassol, tá? Num contra-ataque. E aí o atacante jogou pro lateral. O lateral cruzou na cabeça do Reinaldo, do King Naldo, como um centroavante, um 9. Cara, ó, comparado, assim, podem falar o que quiser do cara, né? Porque ele teve erros pontuais nos clássicos. Mas se você comparar o Reinaldo com 35 anos que tá jogando hoje com o Wendel, eu acho que o Reinaldo tá melhor do que ele. A moral da história é essa, né? A gente tem o Enzo, que deu certo, né? A troca deu certo. Pra mim, infelicidade, que eu gostava bastante do Galopo. Mas fechou, né? Vestiu a camisa como se tivesse nunca saído do São Paulo, o Enzo. Chegou ali para poder fechar ali a esquerda, que estava uma avenida ali, né? E o Cedric também está tomando conta ali também da lateral direita. Mas comentando sobre o Mirassol, King Naldo conseguiu fazer um gol ali de cabeça, basicamente como um centroavante, né? Tava quase impedido, quase impedido. Mas no limite ali, né? No limite, literalmente. E aí depois, né, o terceiro gol, uma pintura, uma roubada de bola. Eles conseguiram chegar ali com um passe envolvente, né? E aí no bico da grande área, meteram uma conchinha ali pra cima do Brazão. O Brazão tentou chegar, mas não conseguiu, né? E aí 3-0. E foi pouco, viu, Danilo? Foi muito pouco. Sério, foi muito pouco. O Mirassol, dentro dos seus domínios, ele amassou o Santos de uma tal maneira que o goleiro foi um dos destaques, né, da partida, mas poderia ser assim, de 6 para mais. Aí você quer dizer então que no final do jogo ali, quando o camisa 10 do Santos, capitão do Santos, virou pra torcida do Mirassol, esfregou o escudo e meteu aqui, foi demais. Perdendo de 2-0 já, que depois ele fez isso, passou um minuto, tomou o terceiro. Foi demais isso aí ou não? Foi demais, cara. Foi muito bom, mano. Ele falando que o Mirassol é um... Tudo bem, a gente sabe da expressão do Mirassol, né? Mas o Mirassol eu acho que tá trilhando aí. Se não me engano, o Mirassol tá em 7º lugar. O Mirassol vem trilhando o caminho que o Fortaleza fez lá quando ganhou a Série B. Tá bem... o pessoal perguntou aí pros jogadores, né, se eles estão olhando a parte de cima da tabela. Obviamente que você vai olhar, mas assim, o foco, acho que o primeiro check, vamos colocar assim, é permanência na Série A. Então é os 48 pontos, o target é os 48 pontos. Quando chegar nesses 48, aí você pensa numa Sul-Americana, você pensa numa pré-Libertadores. Eu acho que é mais ou menos aí o ponto que o Mirassol pode chegar e tá surpreendendo, né? O Mirassol o Mirassol ganhou dos 4 grandes, hein, Oden? Pois é. Eu acho que eles têm que fazer uma Série A nessa estreia, pelo menos, tipo que estava sendo projetinho ali do Cuiabá. E depois chegou uma hora que eu acho que não aguentou, né? Eu acho que talvez as escolhas e tal, mas o Mirassol, para mim, ele tá nessa pegada. Ele vai ali, vai somar os pontinhos dele. Se você parar pra pensar,
Hoje o Mirassol está em oitavo, já somou 21 pontos. Então é quase a E tá com metade aí alguns dessa jogos a menos, não pontuação. tá? Tá com 2, a gente tá na É. 15ª, o Mirassol tá com 13 jogos. Ou seja, o Mirassol tem mais pontos que o Corinthians, que tá com. O Corinthians é um dos times que tá com a tabela correta. Tá com os 15 Igual jogos São em Paulo. 15 rodadas. Né? Isso. Então assim, o Mirassol já conquistou quase metade aí dos pontos que precisa para se manter na Série A. E aí você vai, dependendo de alguns fatores, você vai ter só dois times dos que não são rebaixados que não vão disputar nada além do brasileiro, né? Porque se, por exemplo, se um brasileiro ganhar de novo a Libertadores, você abre mais uma vaga na Libertadores, você abre mais uma vaga na Sul-Americana, no Campeonato Brasileiro. É, se tiver um time diferente ganhando a Copa do Brasil, mais outra vaga, que é o G6 vira G8, igual foi o ano passado, por isso que o Corinthians foi para Libertadores. Então, cara, se o Mirassol continuar fazendo esse campeonato certinho, ganhando os pontos e tal, ele pode, de repente, pegar uma Sul-Americana tranquila. Aí o Libertadores já achou muito, que aí eu acho que o Gás também não acompanha. Mas, como é um time que ele só joga o Campeonato Brasileiro, já saiu da Copa do Brasil. Então, cara, eu acho que eles têm essa condição assim de ter um gás maior. A técnica que vai falar, né? Mas eu digo assim de perder o gás porque chega uma hora também que, por exemplo, Reinaldo tem 35 anos, vai chegar uma hora que Uhum. não vai aguentar, né? E Ou outra, pode ele se tem, lesionar, pra quem não sabe, né, o Reinaldo tem tendinite também no principal joelho dele, o que é o esquerdo, né? que é o esquerdo. Pois E é, outra, então o cara jogou os 30, pelo menos 35 jogos do Mirassol até agora. Ele cobra escanteio, cobra falta, bate pênalti. Então, tipo, pois é. né, E ainda chega na área pra fazer gol, né? pra Esse fazer gol que gol. ele meteu Ah, e aí no detalhe, Santos. é o principal Meteu, artilheiro do Mirassol. do Mirassol. É isso. Pra você ver, o cara é lateral esquerdo e ele tá fazendo aquilo que a gente fala, né? Cobra escanteio, corre pra cabecear. Tá quase nessa vibe aí. Ele é o principal cara do Mirassol, mas pode ser que em algum momento isso também cobre seu preço, porque você já tá com a idade mais avançada, você já tá aí numa condição física diferente. O Mirassol tem essa vantagem no momento, ele só joga o Campeonato Brasileiro. Mas a intensidade e tudo mais ali para um cara que já está com a idade mais avançada, em algum momento isso pode fazer a diferença. Ah, e aí Aproveitando continua. aqui, Manda aproveitando, aí. antes de você dar continuidade aí ao Uhum. nosso papo aqui, Manda aproveitar lá. que você está assistindo a nossa live aí, se inscreva nos Opa. canais, né, nas nossas redes sociais, deixe seu like, que é muito importante para a gente, para poder fortalecer as nossas redes sociais e também os nossos sonhos, né, pessoais também. E tem aqui, ó, você tá vendo a live por aqui, tem a live lá também no canal do Danilo. Estamos na roxinha também. E aqui temos a central da resenha, onde que esse vídeo aqui vai ser postado lá depois, tá bom? Pode continuar. Show de bola. Então, continuando aqui com a nossa tabela do Brasileirão, tivemos. Esse foi o terceiro jogo, tivemos. é, Como é que eu Majestoso, posso né? falar? Tivemos o majestoso, vou colocar essa palavra, vou só É falar bonito, pelo pô. nome do clássico. Clássico Pois é, majestoso. tivemos encerrando a rodada no sábado majestoso lá no Morumbi. O São Paulo cometeu o crime e foi 2-0 contra o Corinthians. Dois gols. Eu Do pai, preferia que né? fosse dois gols do Rafael. Preferia que fosse dois gols do Rafael driblando todo mundo do que desse cara. Mas eu falo sobre isso já já. Então tivemos São Paulo 2, Corinthians 0. E aí, começando a rodada hoje, lá em Porto Alegre, 11 horas da manhã, porque a CBF acha que a gente Jesus está na amado. Europa. 11 horas da manhã, Internacional 1, Ceará 0, gol da Alan Patrick. Tivemos também, esse já da tarde, aí final da tarde, Vitória 1, Bragantino 0, Vitória finalmente vencendo, já estava na seca aí. Tivemos também um atropelo. Eu assisti um pouquinho desse jogo, consegui assistir ali o último terço ali do jogo. Foi Cruzeiro 4, Juventude 0. Cruzeiro tá empolgando, tá.
tá vindo forte aí com a rapaziada, acho que pegou o jeito, né? O supermercado lá acho que finalmente vai engrenar. E aí tivemos agora há pouco, tá? O jogo, quando a gente começou a live, o jogo tava acabando. Tivemos Sport 0, Botafogo 1. Botafogo conseguiu fazer um gol no finalzinho com ele, o interminável, o de sempre, Cuiabano. Ele sempre tá Meu participando de alguma amigo. coisa. Cuiabano, ele sempre tá envolvido no gol do Botafogo. E aí tivemos também no mesmo horário, né? Acabou quase que simultaneamente, Palmeiras 3, Atlético Mineiro 2. Dois gols de falta, né? Do Hulk, segundo gol eu Golaço. vi. Foi desvio, mas acabou sendo golaço. E neste momento, enquanto gravamos aqui, vocês vão me ver olhando pro ladinho de vez em quando, que a minha telinha tá aqui no cantinho. Então vou dar uma olhada aqui mais uma de vez em quando. Flamengo 0, Fluminense 0 lá no Maracanã. Nesse momento aqui, 31 minutos do primeiro tempo, tá? 0 a É 0. isso? É isso. Então essa é a Então 15 aqui quinta já, rodada. já tá aparecendo para vocês agora. Opa! Agora já tá aparecendo aí para vocês já a rodada, 15ª rodada. E a gente vai resenhar sobre essa 15ª rodada, né? Que pra mim, alegria, né? Finalmente que o São Paulo tava precisando ganhar de alguém, né? E aí o Pois Corinthians é, fez a boa pra nós, né? pai dos pobres. Deus. Finalmente, né? Vamos Desgraça. colocar aqui, finalmente, né? Tivemos aí o São Paulo jogando com um pouco mais de euforia, né? Contra o nosso, querendo ou não, o nosso maior rival, vamos colocar assim, dentre os três grandes clubes aqui de São Paulo, né? Tirando alguns outros aí que aparecem, né? Estão embaixo, Ponte Preta, Campinas está um pouquinho embaixo. Agora Portuguesa. Tem lá o Mirassol que tá aparecendo, que é uma pedra no sapato. E tem o Bragantino também, que é outra pedra também no sapato de São Paulo. E aí vem os outros, né? Santos, Palmeiras e o Corinthians. É, basicamente eu vi o segundo tempo, então eu perdi o supra-sumo do jogo, né? Onde que teve um contra-ataque, onde que o Romero conseguiu sair na cara do Rafael. E ali poderia ter sido a mudança do jogo, né? Mas aí o Rafael, que tá em boa fase, finalmente, Rafael, Sim. tá em Achou um boa goleiro, hein? fase, fechou Achou ali um goleiro. o ângulo e conseguiu defender na cagada com a cara, né? E aí já deu uma amortecida no Corinthians, no ímpeto corintiano. E aí o São Paulo foi tentando, né, fazer alguma coisa. E aí, depois, né, de um contra-ataque, onde que a bola caiu no pé do André Silva, e ele consegue fazer ali pelo menos os passes de uma maneira inteligente e boa, né? Deixou o Luciano aonde que a gente está batendo na tecla desde, né? Sim. Estamos em julho, Eu né? lembrei de você na hora dos gols do São Paulo. E detalhe, né? Não sei se você chegou a ver alguma entrevista do Luciano, né? E ele estava comentando sobre a postura dele dentro de campo, aonde que ele deixa em entrevista, né? Tem entrevista do Luciano, deixa bem claro que Sim. ele é atacante. Ele é Atacante. atacante. Mas Ele é segundo atacante, né, velho? alguns técnicos colocam ele como meia, inventa ele como meia, né? Então é triste pra gente que sabe que pelo menos o Sim. Luciano é um segundo atacante, né? Fazendo companhia com o centroavante. Você vê ele com a camisa 10 e armando o time. É uma tristeza você ver esse tipo de coisa. Eu acho que quem deveria vestir a 10 é o Lucas, né? Mas enfim, nós temos o Luciano com a 10. E aí, né? Recebendo ali perto da grande área, ele conseguiu achar espaço, bateu cruzado na sua característica e venceu o Hugo, né? O Hugo se esticou todo ali e não conseguiu fazer a defesa. E aí abriu o placar para o São Paulo. E o mais legal, né? Que quando a gente é a favor, é muito legal quando esse tipo de situação acontece, né? Passou 3 minutos, né? Uma boa jogada ali do São Paulo. O Wendel cruzou a bola, né? Se não me engano, acho que foi rasteira. E aí, Sim. num ímpeto, né? Na Se jogou. cagada ou na vontade, o Luciano chegou de carrinho ali e cortou a, o- a direção da bola, né? Então chegou antes ali do Hugo, fazendo 2 a 0. E aí as coisas ficaram um pouco melhores para você poder encarar o segundo tempo.
Segundo tempo esse que basicamente eu acho, né? Eu tava até comentando com o São Paulino que a dificuldade do São Paulo seria manter esse 2-0, né? Porque normalmente o pessoal tem aquela mania idiota de ficar fez o 2-0, tá ótimo, beleza, agora é só manter. A pior cagada que o São Paulo sempre faz é essa, né? Sim. E aí, segundo tempo, o que aconteceu? O Corinthians precisando do resultado, veio pra cima. O Corinthians foi muito melhor no segundo tempo, tentou fazer várias jogadas, só que aí a zaga do São Paulo estava muito bem postada, estava conseguindo cortar alguns avanços ali do Corinthians e também as bolas que passavam pela defesa, o Rafael conseguia fazer as defesas, né? Tanto é que operou um milagre, basicamente, né? No final do jogo, uma cabeçada ali, onde que ele conseguiu tirar muito bem a bola. Finalmente, né, Rafael? Essa Conseguiu defesa tirar a aí bola foi ali. surreal, tá? Se fosse no canto mesmo, ele Surreal. não teria pegado, não. Mas como foi Ah, ali. cara. Assim, porque ele dá aquele passinho mágico pra voltar e defender. Ó, eu achei que Uhum, foi uma defesa muito difícil, porque você olha o lance em câmera lenta é inimiga do goleiro, né? Você acha que, pô, totalmente acessível, só que você esquece que o lance é rápido e pra mim ali foi, assim, defesaça, cara, porque foi uma cabeceia ali. E aí não foi nem um cabeceio tão forte ali, porque o Ranieri, que foi o cara que finalizou, ele já tinha passado, aí ele volta pro cabecear, tanto que ele não põe aquele efeito na bola ali, aquela força mesmo que precisava. Aí ele cabeceou pra onde ele tava virado já. E aí o Rafael volta, dá aquele passinho pra voltar e consegue defender. Pra mim foi uma defesaça. mas é assim, né? Colocando na parte do contexto do jogo, acho que finalmente o São Paulo conseguiu jogar de. Não vamos dizer que foi de igual para igual, né? Porque Não, o São Paulo não. foi bem melhor, cara. Bem Mas melhor. você colocando os últimos jogos do São Paulo que estava me incomodando demais, né? A maneira como o time estava se postando, e a gente sabe muito bem, né? A gente precisa ser sincero, né? Consigo mesmo e também com quem vai ver a live. O time do São Paulo não é um time brilhante, né? Você não tem algumas peças ali. Também o DM está começando a ficar lotado, né? O Oscar também teve que Vai sair. Eu acho que voltar, né? ali foi a virada, né? O Oscar acabou se machucando e caiu fora, deu lugar pro, se eu não me engano, acho que foi O o Alisson que Alisson que entrou. entrou. E eu prefiro mais o Isso. Alisson ali, porque de vez em quando Tem ele mais aparece como noção, né? surpresa, chuta de longe. Às vezes ele joga como ponto que ele já jogava antes, né? Não tem mais a velocidade que tinha, mas tem caguete ali de ponta. Então ele sabe mais ou menos o que fazer com a bola também, né? Não precisa o cara tá aprendendo toda hora. E o que mais Sim. me irrita, né? Dá vontade de esmurrar mesmo, de você ver o nosso meia, que é o clássico 10, indo buscar a bola na defesa. Dá vontade de sair com um pedaço de pau e dar uma paulada na cabeça do cara. Mas enfim, né? Então assim, sem o Oscar, os zagueiros começaram a jogar mais com os volantes e aquela coisa, né? De você conseguir tabelar a bola, você conseguir envolver o adversário. Que a gente viu isso muito, né, no Mundial. Por incrível que Sim. pareça, você vê os times jogando hoje, né? Você pode pegar aí Flamengo, Palmeiras, Botafogo, Fluminense. Eles estão mais ou menos nessa pegada do que eles trouxeram de lá, né? Do toque de primeira e tal, etc. E você vê muito, não sei se você reparou também, Danilo, tem muito time que parece que adotou o que eles viram lá. Tem muito time que tá jogando O Mirassol fez isso. Pra você ter ideia, teve um lance que eu acabei de lembrar, teve um lance que o Carlos Santos foi chutar e o Mirassol deu uma de Guardiola ali, né? Saiu Aham. da pequena área tocando a bola, como se fosse videogame. É uma bola assim que você percebe que você precisa chutar pra fora, mas não, o Mirassol ele saiu jogando, tabelando de primeira, ali dentro da Sim. grande área. Então você vê que os times estão começando a implantar esse tipo de coisa e, querendo ou não, você dando um passe de primeira, você desconcerta totalmente o seu adversário, né? Você se livra de uma maneira muito melhor da bola. Então, assim, o São Paulo conseguiu fazer algumas coisas muito interessantes, né? O Corinthians estava mais abaixo do que o esperado. Eu até achei que poderia ter saído um empate, né?
Um empate seria um bom negócio pro São Paulo. Mas, né, o Corinthians fez o favor de ressuscitar mais um morto aí, né? São Paulo tava vindo numa draga, né? E a gente não pode se descuidar não. Já que talvez o foco seja o Brasileirão, né? São Paulo ainda precisa fazer mais 35 pontos. Então são mais 12 vitórias aí que precisa chegar, né? Almejar esses pontos aí para ter um pouco mais de tranquilidade para você poder encarar uma Copa do Brasil, uma Libertadores com um pouco mais de folga, não se preocupando em jogar uma Série B no ano que vem, né? Então é isso. Acho que a moral da história é essa. O saldo foi muito positivo nesse majestoso, né? Querendo ou não, dá um ímpeto, uma alegria, uma atitude um pouco diferente, né? Mas assim, basicamente eu acho que dessa 15ª rodada do Brasileirão, acho que foi um dos melhores jogos do São Paulo que eu vi, né? Que pelo menos o time correu, né? Foi legal ver o time correndo, né? Que é o que a gente normalmente cobra dos jogadores, né? É isso. Sim. Pois é, cara, do nosso lado aqui, velho, assim, eu vejo, pra mim o Dorival, eu não gosto muito de ficar desse negócio de criticar técnico, não sei o quê, mas pra mim ele tá na mesma vibe que ele tava quando ele saiu da seleção. Sabe aquela imagem dele na disputa de pênalti fora do bolinho? Pra mim ele tá nessa Sim. vibe, ele tá nessa pegada aí. Aí substituiu o Memphis no intervalo, aí falou que foi opção técnica. Falei, cara, eu não quero nem saber de questão de investimento, que paga mais, que paga menos. Pra mim, mano, o cara é a referência técnica do time. Ele é o cara mais. Se ele ganhasse um salário mínimo por mês, se ele concordou, pra mim não importa. Mas, pô, ele é o principal cara do time, é ele o garro ali. Aí você tira o cara pra colocar o moleque. Porque entrou o Guinegão no lugar dele. Mano, sem condições, cara. O que o Romero tava fazendo de especial pra ele continuar no jogo, velho? Assim, não entendi. Aí na entrevista coletiva, também assisti a entrevista, falou, não, foi uma escolha totalmente técnica, porque você não tem energia pra fazer os negócios, aí foi uma escolha. Ou seja, aconteceu alguma treta e o cara provavelmente não quis voltar pro segundo tempo, tirou, segue a vida, entrou o moleque e já era. O cara não encontrou o time. Não tem. Ele não, beleza, mas não tem alternativa, não tem outros caras pra jogar. Então você tem que se virar com os caras que você tem. Você tem que arrumar um jeito desses caras jogar. Mano, se é com 3 volantes, se é com 5 volantes, se é com 7 atacantes e 2 zagueiros, não importa. Só que o cara não encontrou um jeito de fazer o Corinthians jogar. O Corinthians não deu liga, tem só piorado. Achou uma vitória ali no meio da semana contra o Ceará, mas não foi nada convincente. Eu não assisti ao jogo, mas eu vi a resenha ali, vi os melhores momentos e tal, os melhores. Aproveitando, meu caro amigo, saudações tricolores pra você, Vander. Um Opa! abraço pra você, tudo de bom. Nosso corintiano aqui, o Vander, ele mandou uma pergunta legal. Boa noite. Vocês acham que o Dorival tem identificação com o clube? Ah, não, cara. Nossa, é tipo. Porra, sei lá. É tipo como se fosse aquela brisa do Paulo Nunes vindo pro Uhum. Corinthians. Não, não vai, não vai. Não tem Pô, liga, né? foi. Não dá liga. Ele teve aquele trampo legal lá no Santos que projetou ele se identificou muito com o São Paulo. Tem uns caras que não adianta, tipo assim, seria hoje como se fosse o Rogério Ceni vindo treinar o Corinthians. Pode acontecer? Pode acontecer. Pode dar certo? Pode dar certo. Mas é o tipo de coisa que você olha assim e fala, mano, isso aqui não faz sentido. Ele vir treinar o Corinthians. Seria tipo o Renato Gaúcho e treinar o Vasco, tá ligado? Aham. Não, não, o bagulho não vai dar certo. Não funciona. Então eu acho que é isso. Tipo assim, ele era o primeiro cara que estava disponível no mercado que aceitou. Porque o plano A era o Tite, todo mundo sabe. O cara deu o que não, deu pra trás. Sei lá o que ele vai fazer da vida dele. E aí o Dorival veio. Particularmente não gosto muito dele. Eu não Uhum. gosto muito. Eu sei lá. Eu acho que se pra ficar desse jeito teria ficado com os argentinos lá. O Ramon e o Emiliano. Tanto é que
o seu Emiliano Dias, né? Ele tá lá no Olímpia, acabou de assinar com o Olímpia do Paraguai e colocou uma cláusula de contrato dele que se o Corinthians fizer uma oferta para ele, a rescisão dele com o Olímpia será imediata e ele virá Nossa. para o Corinthians. Ele colocou essa cláusula contratual dele. Eu não sei se vale para o Ramon também, né? O Aham. Ramon pai. Mas Provavelmente. O Emiliano colocou essa cláusula pelo menos para ele. Que é aquela, né? Se fala muito nos bastidores que o Ramon Dias era mais o cara ali para chamar a negociação. Quem fazia a maior parte do trampo era o Emiliano para ele já se projetar aí como treinador. Né? Então, em breve, imagino eu, de acordo com o que eu andei acompanhando na época, que o Ramon deva se aposentar e o Emiliano deva seguir uma carreira solo aí, né, daqui a algum tempo. Beleza? É o que o Vander tá falando aqui no chat aqui pra gente, né? Mandando É isso. saudações aí. Que ele foi o Saudações, único Vander. técnico que Valeu. teve tempo de treinar o time. E hoje o Sim. time parece que teve uma piora, né? E Não, tem Deus me livre, cara. uma cláusula para o Emiliano para ele poder voltar como técnico um dia. Lembrando, Isso. né, que o Dorival jogou muito tempo no Palmeiras, né? Então a identificação seria com o Palmeiras, mas, né, a gente sabe que Ô, algumas Fernandão, coisas. Oi, eu vou fazer uma pausa rápida aqui, mas toca o barco aí beleza, que um minutinho eu já tô de volta. tranquilo. Enquanto o Danilo vai lá fazer uma pausa, então a gente vai continuar nessa resenha aqui. Agradecer a vocês aí. É, cara, isso aqui é uma coisa interessante. Vou esperar o Danilo voltar para poder falar sobre isso aqui, né? E o que que acontece sobre a pergunta que você estava falando sobre o Dorival? Então, o Dorival jogou muito tempo no Palmeiras, né? Teve ali um início que a gente sabe muito bem que, né? Querendo ou não, né? O, quando você tem um time que você jogou e que você é arquirrival, para você treinar o primeiro rival, o caminho é o Santos, né? O caminho sempre foi o Santos. O Santos, vamos colocar assim, né? Por mais da grandeza do Santos, é um time meio neutro, né? Que a gente olha com um pouco de simpatia e não acha tão ruim o algum jogador ou o técnico tá lá treinando o time do Santos, né? Mas, que nem, por exemplo, eu não gostaria de ver um ídolo, né, treinando algum rival. Mas confesso que seria interessante a experiência se caso algum dia algum milagre acontecer do Rogério treinar o Corinthians, seria interessante a gente ver a, como seria a desenvoltura dele sabendo desse problema, vamos colocar assim, né, de identificação que ele tem fortíssimo com o São Paulo, né? Então, não sei, talvez a gente não veja, né? A mesma coisa do Felipão tá treinando o Corinthians, o São Paulo, né? Então tem alguns times assim que talvez o treinador ele não se encaixa dentro do Tamo de perfil volta. do clube, né? Ô Danilo, aproveitando aqui que você voltou, o Vander fez uma pergunta, né, que parece mais uma afirmação. Uma dúvida muito questionável é sobre a decisão da nossa lateral direita. O que, que você pode falar sobre a lateral direita do Corinthians? Pô, cara, o Corinthians está numa situação séria, né? Que é a questão do mercado, né? O Corinthians tá aí para disputar a Copa Serasa, né? Porque não paga ninguém. O dono do Cuiabá tá lá semanalmente chorando as pitangas, né? Que o Corinthians não paga, que o Corinthians deve, isso e aquilo, por causa da compra do Ranielli. E o Corinthians não tem um segundo lateral direito, essa que é a verdade. Porque o Tinha um Mateuzinho. menino da base muito bom lá, não tinha? Então, quem é esse menino da base é o Léo Maná. Né? Tinha ele e aí tinha o Gustavo Caipira, que jogou bem a copinha, foi destaque, só que até o momento ele ainda não teve as devidas oportunidades para atuar, para ver se no profissional ele realmente vai bancar.
E aí o Léo Maná teve jogando, aí no determinado momento ele saiu. Com a chegada do Dorival, eu acho que foi o primeiro jogo dele, porque o Dorival estava usando o Félix Torres como lateral direito. Isso também ontem foi determinante, né? Porque o Corinthians não tinha jogo pela direita. Basicamente, assim, o que tinha de jogo foi enquanto o Carrillo teve em campo. A partir do momento que o Carrillo saiu, aquele lado direito ali acabou. Ele colocou o Léo Maná ontem para jogar, mas eu acho que ele ainda não tem confiança. Eu acho que tem isso também do cara. Ele não conseguiu adquirir a confiança necessária para ele poder atuar ali, fazer uma situação legal. E aí, E aí você colocar o moleque também num clássico também é uma bucha, né, mano? então, o cara já não tá, né? Ele não tava no ritmo, que ele não vinha jogando, já fazia um tempo que ele não entrava em campo assim. E aí você colocou o cara no clássico. O negócio não tava fluindo ali com ele, não tinha ninguém para fazer a dobradinha e tal, porque o Romero, né, não joga nem de ala, nem de atacante, nem de segundo atacante, não sei qual que é a posição exata dele, a função dele, que hora ele tá fazendo a secretaria do lateral ali, hora ele tá perdendo o gol sem sentido, enfim. Então, cara, tem essa questão. O Mateuzinho, quando voltar, ele é o cara, goste dele ou não. Enquanto isso, a gente tem o Fagner emprestado lá no Cruzeiro, que poderia ser o cara disponível aí para fazer essa reserva aí na lateral. Tanto que ele é reserva no Cruzeiro também. O Fagner tá no final de Daí é de carreira, lascar o mas cano. ele tá no final de carreira, mas assim, numa situações como essa, num clássico, você tem um cara mais experiente, você tem um cara que, ele não tá no primor físico dele, mas é um cara que ainda pode contribuir de alguma forma. E aí o menino que não consegue performar da forma mais digna, ele acaba sofrendo também. O que eu acho que acaba sendo prejudicial pros dois lados. Tanto pro atleta, que o cara não consegue ter o melhor futebol dele, isso também vai minando cada vez mais a confiança do cara que já é baixa, quanto pro time, porque o time também deixa de produzir. Então acho que é um pouquinho de cada. E aí, assim, não sabemos como se o Corinthians vai conseguir fazer uma janela, porque o tempo acho que inclusive está até acabando, né? E o Corinthians Se não dessa me engano, eu acho que é tribulação toda 31 aí. de julho. Normalmente é 31 de julho que fecha a Aí às janela. vezes eu não sei no Brasileirão aqui, eu não sei até quando que você consegue inscrever. Mas tem essas questões envolvidas aí. O Corinthians não acho que vai contratar alguém assim. Se contratar, provavelmente não vai ser uma boa contratação. Não é toda vez que você vai conseguir fazer uma janela igual a gente fez no ano passado. E aí vai ter que se virar com o que tem, velho. Ou muda o sistema, joga com três zagueiros e mete quatro meias e é isso. Ou você dá um jeito de fazer esses caras jogar. E aí é o trabalho do treinador. Se você Com for certeza. fazendo uma comparação aqui, o Ancelotti ano passado tava no Real Madrid. O time todo remendado. Fala, pô, o cara não ganhou nada e tal, não sei o que. Mas mesmo assim conseguiu disputar. Disputou, foi eliminado e tal, que a gente gosta aqui de vangloriar só quando o cara ganha. Só que o cara com o time todo remendado, ele conseguiu dar um jeito, mudou o sistema de jogo, teve que jogar de outra forma, improvisou um, improvisou outro. É isso. Só que você tem que dar um jeito dos caras jogar. E o Dorival, tá o momento, aí eu não sei o que pesa. Eu não sei se é só a questão política lá que influencia nos caras. Porque a gente sabe o que a imprensa veicula, né? Tanto eu quanto você aqui não somos Uhum. pessoas que vai lá no Corinthians saber o que está acontecendo, que conversa com as pessoas que estão dentro do Corinthians. Nós não somos essas pessoas, a gente acompanha o noticiário também, lê ali o que a galera veicula. E muitas coisas eu acho que é exagerado, né? Outras ali imagino que seja de fato. Então a gente não sabe o quanto essa questão política influencia no que os caras fazem no dia a dia, trabalho de treino da equipe de futebol. E o Corinthians está nessa dificuldade. A gente não sabe se vai conseguir contratar, a gente não sabe se vai conseguir ter alguma situação positiva aí para melhorar o time. Então todas essas questões aí vão se juntando e é aquele negócio. Vai ser aquele campeonato meio de tabela e seja contente com isso, porque eu acho que ainda tem times aí que estão numa situação pior que a do Corinthians, né? Igual a gente falou na última central aí. Uhum.
O Sport, eu acho que já foi. Ah, o Deu Sport mais já uma era, mano. hoje. Tá com 4 Já pontos, mano. a gente 4 tá chegando na pontos. metade do campeonato e o Sport pontuou 4 E vezes. Ganhou um parabéns pro jogo, acho São que Paulo que você deu ponto pro Sport, né? Você um deu um dos, ponto né? ainda pro Sport. Pois é. Aproveitando aqui, ó, o Vander deixou um recado falando que o filho do Dorival é São Paulino. E o filho do Dorival, pelo menos nos primeiros jogos do Corinthians, eu percebi que ele estava bem incomodado, né? Mas, né, quem paga o salário dele, ou pelo menos acho que paga, né? É o Corinthians, né? Teoricamente. E assim, você tem uma parte profissional, né? Você é profissional e você não sabe para onde que você vai. Então, às vezes, você pode parar num rival e acabar tendo muito sucesso por lá, né? Então tem essas nuances assim durante a vida, né? A gente não sabe o que vai acontecer amanhã, né? Ele não vê futuro no Dorival, né? Creio que do jeito que tá indo também os atletas, né, os jogadores vão começar a bater o pé, né? Para dar um jeito de Dorival cair, né? Sim. Ele acredita que ele só chega até a Copa do Brasil, né? Ele cai. E ele também disse que o São Paulo achou uma mina de ouro ali pelo lado do Félix Torres, né? Acredito que o Félix Torres ele é zagueiro, né? Não tem como improvisar ele na direita. Tem jogadores que podem fazer a direita muito bem, que também é o mesmo caso do São Paulo, né? São Paulo tem o Cedric hoje. Graças a Deus o Igor Vinícius está no Santos para reforçar o Santos, né? E aí o que acontece? O cara vai lá e contrata um jogador de fora e acaba não vendo quem tá na base, né? A gente sabe muito bem que tem o Mike, né? Que Você só fez falou reforçar pros caras não devolver, né? Com certeza. Por gentileza, deixa por lá mesmo, né? Cria do Santos, o Igor Vinícius, né? Então voltou à tua casa. Fique por lá. Muito obrigado pelos 200 jogos que fez pelo São Paulo. E a moral da história, né? Pelo menos no jogo com o Mirassol, eu vi isso, né? E muita gente vai ficar pé da vida. Mas o Igor Vinícius ele joga totalmente diferente do padrão brasileiro. Ele é um lateral invertido. Ele é um cara que ele pega a bola, ele conduz Sério? a bola. Sério. Quando você tiver aí o clássico contra o Santos, ou você ver algum jogo, que basicamente quarta-feira o Santos vai jogar na Vila com o Internacional, vai ser uma bucha, né? Se caso você for ver o jogo, você vai perceber que o Igor Vinícius, se jogar, né? Ele faz aquele papel de lateral invertido. Ele conduz a bola, ele toca pros volantes, pros meias, e ele gosta bastante de cortar por dentro e ir seguindo com a bola para poder tentar achar algum companheiro melhor colocado. É difícil você ver ele cruzando a bola, que é o que mais irritava a gente no São Paulo, né? Chegava na linha de fundo, o cara não cruzava a bola, não tinha esse ímpeto de poder conseguir cruzar uma bola de qualidade. E aí quando veio um lateral um pouquinho melhor, né, que é o caso do Cedric, né, aí fez um pouco a diferença. Também a construção defensiva, né, paramos de tomar gol pela avenida da direita, né, e colocar o Mike, né, e não colocam, não sei porquê, o que acontece, acho que estão esperando vender um moleque, ou ele se machucar, que é o caso do Rian Francisco, né, acabou se machucando, parece que foi feita a coisa até de propósito, vou colocar assim, tá arrebentado com o moleque, e agora ele só jogar só ano que vem. E aí contrata um monte de centroavante, né? Contrataram um cara do Cruzeiro lá que eu nunca vi na vida, tava comendo um banco lá no Cruzeiro. O cara veio ajudar entre aspas, né? E tem uma nova contratação lá também do acho Tapia, que Santiago, né? Tapia, né? Pelo menos estreou ontem. É esforçado, vamos colocar assim. É um cara mais esforçado para correr ali pelo time do São Paulo. Acho que esse aí talvez possa fazer alguma coisa. E aproveitando, Danilo, a janela de transferência do Brasileirão vai até dia 2 de setembro. Perfeito. Eu acho que o Corinthians vai contratar alguém? Não acho. Ou é capaz de contratar o Zé das Couve, que veio do Ferroviário Operário Custo do zero. Paraná. Não tem jeito, tem que ir no mercado, contratar um cara a custo zero e tentar pagar o salário do cara. A questão é que, tipo, a parte
interna do Corinthians está uma bagunça, assim como também a diretoria do São Paulo também vem fazendo um trabalho assim excepcional, né? Você olha lá nas dívidas do time, só aumenta. E aí como é que você vai montar um baita de um elenco para você poder disputar com o Flamengo e com o Palmeiras? Agora com o Cruzeiro que parece que deslanchou, né? Sim. Só que também aquele monte de estrela também tá comendo um banco. Né? Então, mas é isso. Mas eu não acho isso um absurdo. Porque, tipo assim, se for jogar por. Porque o cara ganha mais, porque o cara ganha menos. Muitas vezes o cara que ganha mais tá cagando e andando. Que era o caso do Dudu, por exemplo. Tava lá. Que eu nunca fui reserva. Que não sei o que. Ué, mas não adianta, você nunca foi reserva, mas você chegou num ponto que você não quer fazer mais nada. Você só quer chegar e ser titular, que você é o bichão. Não acho isso fim do mundo não, mano. E em relação a janela, tudo, é uma coisa que eu acho faz tempo, assim. Falta aqui os caras terem um planejamento coerente. Mano, o campeonato do Mirassol é um, o campeonato do Vasco é outro, o campeonato do São Paulo tem que ser um, o campeonato do Corinthians tem que ser outro. Não adianta você chegar no começo do ano e falar assim, nossa, eu vou entrar no Brasileirão pra ganhar. Não vai. Não vai, mano. Quem tá disputando o Brasileirão pra ganhar, nesse momento, é o Palmeiras e o Flamengo, o Botafogo, tá né? Por fora. E agora tá chegando o Cruzeiro. Pra quem começou disputando o campeonato pra falar assim, quero ganhar o campeonato. Flamengo, Palmeiras, que são os que já estão nessa batida aí já faz algum tempo. Infelizmente. O Internacional, que terminou bem o campeonato ano passado, estava com o time mesma base, só que acabou esse ano. Acho que não rolou. Caiu a câmera aí, Danilo. Epa! Agora virou o contrário, agora ficou bom. Ó, eita, tá igual o Corinthians no jogo contra o São Paulo, tá ao contrário. Pra você ver como as coisas tá boas aqui pro Já aproveitando, pro lado, né? enquanto o Danilo vai arrumar a câmera dele, uma pergunta aqui do Vander. Deixa eu ver se desse jeito aqui tá legal. Queria que falasse um pouco da sequência do São Paulo, visto que estão à beira da degola, e essa sequência de Juventude, Bucha, né? Eu já tinha falado já antes, né, aqui na Central, Vander, que o Brasileirão, o pessoal ele gosta, né, de levar na soberba, agora assim, né? Levar na soberba, né? Levar não dá certa importância ao Brasileirão, né? E o São Paulo vem fazendo isso. E a gente sabe muito bem que o Campeonato Brasileiro ele é muito complicado. É um dos campeonatos, pra mim, né? Um dos mais difíceis e um dos melhores campeonatos. Porque você vê a situação que está o Sport com 4 pontos. E um deles o São Paulo fez o favor. Tá com 4, né? 4 pontos. 3? Não, 3 pontos. Tá com 4. 3 pontos. Fez o favor de ceder um ponto pro Sport. Então, tipo, você vai jogar lá na Ilha do Retiro achando que você vai golear e ser surpreendido. Você toma lá uma goleada lá, você perde até o rumo de casa. Então, assim, que nem, por exemplo... não esse ano, né? Mas a gente não sabe, mano. A gente não sabe. Cara, os caras a gente tá vendo a situação como ela tá agora, né? Mas a gente não sabe se vai ter uma reviravolta, se os caras vai fechar o grupo, se os caras vai fazer uma reza ali, né? Fazer uma promessa. Se for. Porque eu vi um vídeo, né, da torcida do Sport, o cara colocando a mão no peito do Pablo, né? Cobrando ele. Da maneira que ele tava, né? Então, assim, os caras são ameaçados de morte, tem tudo isso aí, né? Então, assim, a sequência do São Paulo, qualquer adversário que o São Paulo for pegar, vai ser uma bucha, vai ser muito difícil, né? E que nem você colocou aqui, obrigado por você ter colaborado com a gente aqui. A sequência do São Paulo é Juventude fora de casa, bucha. Fluminense em casa. Sinceramente, em casa o São Paulo não tá mais com aquela força toda. Internacional fora, né? Então, assim, a situação do São Paulo é primeira meta, tá igual o Mirassol, né? Primeira meta ali fica na Série A. Eles falam que não, mas a meta é com os 48 pontos. Porque senão, como é que você vai conseguir jogar uma Libertadores, uma Copa do Brasil sossegado, na boa? Você sabendo que a corda tá estourando lá no Brasileirão, entendeu?
Então a situação do São Paulo está muito delicada ainda. Tivemos o nosso primeiro passo, né? O Corinthians colaborou com a gente, acabou ressuscitando o morto, né? Então Sim. foi um primeiro passo. Então, espero, né? Que pelo menos a gente está com essa impressão que talvez, mas ainda eu tô bem com os pés no chão, os dois pés bem atrás, bem desconfiado ainda. O São Paulo ainda está numa situação muito complicada, muito delicada, né? E precisa pontuar. A moral da história é essa. Teve alguns jogos aí que era melhor ter perdido e ter ganhado outros do que ter empatado tanto. Chegou numa situação que se tivesse empatado todos os jogos, teria marcado mais pontos do que fez, né? Tava com 12 pontos. Ridículo um time do tamanho do São Paulo fazer uma classificação de brasileiro pífia, né? Até a 15ª rodada. Agora que ele tá um ponto a mais, né? Tá com 16 pontos. 15ª rodada é as contas que eu faço, né? Você tá na 15ª rodada, você coloca do pé 3 pontos, dá o quê? 15 vezes 3, 45 pontos. São Paulo tá com 16. De 45 pontos possíveis, você fez 16. Pô, você não conseguiu ter nem 50% de aproveitamento. Então o aproveitamento que o São Paulo tem é de time rebaixado. Chegou num ponto que é isso, mano. Então não pode. São Paulo não pode, não. E também com a maneira que... Só que a gente sabe muito bem que o São Paulo tá uma bagunça lascada, né? Vai chegar um ponto também que se alguém não acordar e não fizer as coisas acontecer lá dentro lá, o caminho é esse, mano. É todo ano tá passando vergonha aí. Tá lutando pra permanecer na Série A. Sim. E é o que eu tava falando no início do campeonato, eu acho que falta os caras terem essa consciência, mano, de falar assim, porra, qualquer. Negligencia muito o campeonato, mano. Vai É, começar a não, olhar pro e. campeonato depois da 10ª rodada. Pô, aí Não, você então perde fala assim, 30 pontos, velho. fala assim, mano, qual que é o time que eu tenho? Qual que é o campeonato que eu posso fazer? Mano, meu time vai conseguir brigar pelo título do campeonato? Não vai. Então, mano, meu objetivo aqui é acabar o campeonato, sei lá, em sétimo. É acabar ali em sétimo, tentar beliscar a vaguinha na Libertadores se alguém Tem ganhar. que correr da Pô, pré-Libertadores, né? A gente sabe a bucha que é, né? Infelizmente. que às vezes é melhor você ir pra Sul-Americana do que você ir É. pra pré-Libertadores. Às vezes é isso. Mas, cara, é que você ficando ali em determinadas posições, a premiação acaba aumentando. Então, tem essa vantagem no final do ano. Tanto que o que ajudou muito o Corinthians ali, teoricamente, foi ter finalizado o Brasileirão ano passado em sétimo. Porque aí a premiação é maior. Mas acho que falta isso. O cara entrar no campeonato e falar assim, mano, meu campeonato é de meio de tabela. Eu não vou disputar o título porque eu não tenho time para disputar título. Eu não vou contratar ninguém, porque das duas uma. Ou o seu time atual, que você não vai renovar, você vai trazer um cara ou outro ali que é muito pontual, que você vai tentar gastar o mínimo possível. Esse time vai engrenar e vai fazer um campeonato foda, ou vai ser um time que vai falar, mano, beleza, é aceitável eu perder um joguinho ali, é aceitável eu perder um jogo fora, eu sei que contra os times mais fortes ali, eu vou acabar apanhando. Fala, pô, beleza, eu não acho absurdo o Corinthians perder pro Flamengo, não acho absurdo o Corinthians perder pro Palmeiras, não quero perder, é lógico, mas não acho absurdo porque eles são times que estão mais estruturados, eles são times que estão bem montados, os times têm uma base, A situação por exemplo, financeira tá muito Flamengo. melhor. A situação, que o ambiente dos caras tá ok. O Flamengo, olha quem o Flamengo trouxe agora no meio do ano. Pô, trouxe um cara aí campeão da Eurocopa, um cara multicampeão de clubes e tal. Então, sai um cara X entre o cara XY. Suave. O Saiu o Corinthians Gerson, sai cara. o cara. Tem noção, Entendeu? saiu o Gerson, mano. Principal. E beleza. Um dos titulares da seleção brasileira saiu do Flamengo. E o cara E os estava caras não vai mais na manhã do sofrer. Jorginho. E os caras não vai sofrer, tipo assim, numa puta, sai o Garro do Corinthians hoje, acabou. Acabou. Inclusive foi até um assunto que eu acabei não comentando aqui, né? Que aconteceu aí na nossa última gravação, que finalmente, né, o Corinthians se livrou de Doutor Coronado. Teve essa Opa. questão também, foi voltar a jogar lá da onde ele não deveria ter saído. Enganou um monte de gente, comeu uma par de dinheiro. Aí, como ele foi ganhar mais dinheiro lá da onde ele nunca deveria ter saído,
ele negociou amigavelmente lá com o Corinthians e acabou mandando embora. Mas ele foi jogar na Arábia novamente lá no Al-Mussar, Al-Sarjah, é o time que ele foi jogar, e foi-se embora e voltou a ganhar dinheiro, porque é isso, né? Doutor Coronado não tinha como entregar mais do que jogar uma vez a cada 70 dias, né? Lá é E aí 33 rodadas, acabou, né? acabou, então você joga, sei lá, uma vez a cada 7 dias, 10 dias, sei lá. Então muito pouco, não é a intensidade que tem aqui, a pancadaria que é aqui, porque o jogo aqui é intenso pra caramba, é forte, é os caras se batendo, tudo. Ele não ia conseguir entregar, né? Era ruim, não era ficar ruim, dava pra você perceber que ele era um bom jogador. Só que ele não conseguia entregar fisicamente, mano. E aí não tem o que fazer. O cara não consegue. O cara jogou a vida inteira na Arábia. Ele jogou a vida inteira nesse nível de campeonato. Ele ia vir jogar aqui, ele ia se arrebentar. Ou ele ia se machucar com gravidade, ou ele não ia conseguir aguentar o ritmo de jogo. A intensidade que é jogar aqui, porque é outro parâmetro. E aí o Corinthians finalmente se livrou, porque só ia continuar fazendo raiva. E é esse negócio. Então, quando se perdeu o Garro, acabou os jogos que a gente ficou sem ele aí. A gente viu, foi sofrido. Não tinha ninguém pra fazer a função do cara. Ficou inventando moda, não tinha ninguém que sequer se aproximasse. Não tem ninguém na base, mano. De, cara, no time de cima hoje não tem nenhum cara que tenha essa característica. Que eu acho que É deveria tipo ter o um Garro, cara. Memphis e acabou, é isso. Basicamente é Garro, Memphis e Yuri Alberto. Aí hoje você tá sem o Yuri Alberto. Não dá chance, não tenta dar uma minutagem pro Hector pra ver se de repente o cara faz uns dois golzinhos cagados ali e começa a achar o caminho do gol. Não dá chance pro cara. É, não muda o sistema, porque eu já defendi aqui algumas vezes. Eu sei que tem muita gente que critica, que tal, não sei o que, mas não tentou em nenhum momento fazer uma dupla Memphis e Thales Magno, porque é um cara que de repente o Memphis podia fazer a função do Yuri Alberto, ficar mais perto da área como ele faz na Holanda, Aham. e o Thales Magno tentar fazer a dele ali, se jogar pra cima dos caras e tal, e de repente encontrar uma jogada. Acho que Meu, é o Thales Magno é tentativa. muito bom, mano. Se ele tiver ligado no dia, ele é muito bom. E Pois é, outra, eu acho que deixar os ele. caras flutuando também, né? Não tem É, necessidade de então, prender o é o cara cara de na ponta. movimentação, é o cara rápido. O Romero já não entrega mais isso. O Romero foi aquele cara lá atrás, operário, que conseguia aguentar correr, marcar lateral, ir e voltar, fazer os golzinhos dele aqui e ali. Hoje ele não é mais esse cara, mano. Ele não consegue fazer. Não adianta. Antes ele conseguia entregar porque ele era operário. Ele era aquele cara que tava ali, conseguia entregar naquela função. Mas o Romero não é o cara habilidoso, ele não é o cara de finalização. Se fosse o Memphis ontem no lugar do Romero, naquela bola recebida ali, provavelmente teria feito o gol. Provavelmente. Porque é o cara que tem o cacuete de Refino, olhar né? a saída do goleiro e tentar um toque diferente. Um atacante mais credenciado, talvez tentaria dar uma cavada ali no Rafael e conseguiria fazer o gol por baixo, né? Do jeito que o Rafael saiu ali, por baixo, que tapinha ali, simplinho. O Romero é aquele chute intuitivo, ele parece nós jogando, ele parece a gente que brinca aí no final de semana. Eu tenho essa sensação, mano. Ele tem o papel dele, a história dele, construiu tudo, mas eu tenho a sensação que ele é um Você cara, acha um que o tempo dele jogador. já deu no Corinthians? Ah, cara, eu acho que chega uma hora que, pô, agradece, faz Que homenagem. aí acaba fazendo igual o Fagner, né? Tipo, você tá sentindo um pouco de falta do Fagner na direita, mas creio que Ah, talvez mano, tenha dado o tempo dele, né? cara. Também no Corinthians. Não, o Fagner eu acho que já tava jogando com nome assim e tal. Mas se tem, eu falei do Fagner porque ele é o jogador do Corinthians ainda. Uhum. O Fagner, ele ocupa uma função que a gente não tem alguém que esteja à altura. Cara, o Romero hoje, mano, sei lá, velho, dá a chance pro Hector, dá a chance pro cara, mano, tá ruim mesmo. Dá a chance pro cara, dá a chance pro Thales Magno. Eu acho que o Hector é ruim, o Hector é o Finazzi que habla, e olha que eu gosto muito do Finazzi. O Hector é o Finazzi que é o Tacílio Neto que habla. Ruim pra caralho. Mas dá uma chance pro cara, mano. De repente o cara se acha ali, dá uns duas mergulhadas ali, mete uns dois gols. E aí o cara começa a ganhar confiança até o Yuri Alberto voltar, mano.
Muda o sistema de jogo, põe o Thales Magno e Memphis mais perto da área, fazendo uma outra função ali, marcando menos. O Thales Magno correndo ali atrás dele, recebendo a bola do Garro. Eu acho que tem essas possibilidades e não sei como é que funciona lá, né? Por A que o cara questão é não que a gente faz não tá isso? vendo, a gente não tá vendo também o treinamento, né? Que é aquilo que você disse. Isso. A gente não vê o treinamento, a gente não vê como é que o Acompanha cara o tá dia a dia, né? treinando, porque se, se tem a opção de colocar o cara, né, e ele não tá entrando, sinal que talvez ele não esteja treinando como deveria estar treinando, né? Ele deve Ou tá estar em deixando o cara baixa. jogar com o nome. Ou o senhor Ângelo Romero tá jogando com o nome. Que ele é o antigão do time, ele é o capitão do time, não sei o que. Tá jogando com o nome. Mas o que é mais importante? Bater recorde de número de jogo? Achar um gol cagado e aumentar. Ah, que eu sou o maior artilheiro estrangeiro, o maior artilheiro da arena, sei lá o que. Ou é ganhar a porra do jogo com o time. Que aí tem isso também, né? O cara que joga com o nome. Aí é foda, né? Então, É, aí é vamos difícil. aguardar aí os próximos capítulos. Qual que são os próximos jogos do Corinthians? Você sabe? Próximos jogos do Corinthians. Vou abrir eles aqui rapidinho. Enquanto isso, Próximo jogo já aproveitar, é. né, para vocês se inscreverem no canal aí, deixar um like aí, que é muito importante para nós. Deixa eu. Aqui, ó, que tá tendo os resultados. Se inscreve no canal aí, ó, dá uma moral pra gente, né? Toma aqui dando a cara a tapa. Danilo não queria vir, mas acabou vindo. Sei também que provavelmente terão jogos que eu não vou gostar de vir aqui, mas a gente precisa vir, né? Então faz parte também, né? E esse vídeo aqui gravado você vai ver na central da resenha lá mais tarde. E se você quiser participar aí com a gente tá com um chat aqui, igual o Vander fez aqui com a gente, muito legal. Participou aqui um tempinho com nós aqui. A gente responde as perguntas, indagações de vocês aí, dos torcedores. A gente sabe muito bem que é um assunto que a gente gosta demais de tá comentando e falando aqui com vocês aqui. É uma paixão que a gente tem aí, a gente vai levando para frente esse projeto nosso aqui, tá bom? Então, quais É são os isso. próximos jogos aí do Corinthians, né? Meu amigo, vou falar pra você e pra galera que tá nos acompanhando que a sequência do Corinthians até acabar o mês de julho, Jesus. faltando aí 10 dias pra julho, meu Deus do céu, haja coração, hein, meu torcedor corintiano. Por quê? Próxima partida do Corinthians já nessa quarta-feira, dia 23, contra o Cruzeiro. Simplesmente aí o líder do Líder do campeonato que campeonato. está numa crescente Mas vai ser gigantesca na arena, né? aqui em Itaquera. Que não está sendo muito diferencial não, né? Nos últimos jogos aí, pelo amor de Deus, o Corinthians está deplorável. Mas, enfim, Corinthians e Cruzeiro, tá? Quarta-feira, 19h30. E aí na sequência o Corinthians vai até o Rio de Janeiro enfrentar simplesmente o Botafogo no sabadão. Tá? Sabadão, 18h30, É Botafogo e fora? Corinthians lá no Rio de Janeiro. E aí, para finalizar o mês de julho, delícia, tá? Corinthians e Palmeiras, oitavas de Ah, o final derby. da Copa do Brasil. Hum, Simplesmente o mês de julho aí para vai nós ser o primeiro jogo, né? sofredores. Primeiro jogo em Itaquera, né? Decide lá na casa do Palmeiras. Então, dia 30, quarta-feira que vem, às 21h30, Corinthians e Palmeiras. Não boto muita fé Jogaço. no jogaço. Clássico é clássico, mas nesse É, o momento, melhor a menos que o. momento atualmente, por enquanto, até Ah, a data de dia 20 de julho, o Palmeiras está um pouquinho melhor do que Palmeiras, pô, o tá bem Corinthians, né? melhor. Tá bem melhor. Mas, nada que um Tudo pode clássico, né? acontecer, né? A gente sabe, a gente sabe na prática, né? Nada que um clássico não resolva, né? Para Opa! jogar o rival lá pra cima, né? Dar Sim, uma ou lá sobrevida. pra baixo. É. Pois é. Ou vai pro céu ou vai pro inferno logo. Você acha Já o que nosso. talvez se vir uma vitória do Palmeiras, ele cai na eliminação ou cai no primeiro jogo? Como assim? Se caso o Palmeiras passar para as quartas de final, o Dorival ele O já Dorival? cai no primeiro ou no segundo jogo? Se caso o time não der uma resposta
dois jogos importantes e que vai. Cruzeiro a gente sabe que vai ser muito complicado. Mas com o Botafogo eu acho que dá pra tentar fazer alguma coisa. Olha, acho que vai depender muito do que vai ser esses dois jogos aí. Eu acho que se jogar muito mal, assim, nível que jogou clássico, eu acho que acaba ruindo no jogo do Palmeiras. E aí se Uhum. chegar no clássico e tomar uma saraivada de novo, aí já sai do vestiário desempregado. Porque o jogo é em Itaquera, né? Então já sai do vestiário desempregado, provavelmente. Porque assim, cara, eu, de verdade, esquece a dedicação com São Paulo, que ganhou o título com São Paulo e tal. Eu não gosto do Dorival, não gosto das coletivas dele. Eu acho que as coletivas dele são muito ruins, né? Porque não é nem o cara falar o protocolo, né? Aquela resposta manjada. Só que, cara, você vê que toda hora ele dá uma titubeada assim na hora de responder, ele dá aquela viajada, tipo, parece que não tem controle de nada. Fala, mano, você não é o chefe dessa porra, velho? Parece que toda hora ele tá ali devendo uma explicação ruim. Não gosto. Então, eu não sei se ele vai conseguir realmente fazer alguma coisa de fato. Né? Não sei como é que tá a gestão aí dessa parte interna do time. Não acho que ele passa do primeiro jogo, não. Não acho que, eu repito aqui, eu não gosto de ficar defendendo esse tipo de coisa. Mas, cara, com tudo que está acontecendo, é se provar que a escolha dele foi uma escolha errada, porque ele era um técnico de nome que estava disponível. Foi basicamente essa a escolha, né? Na minha humilde opinião. Então, cara, eu não boto muita fé que ele vai mais longe do que isso. Acho que ele chega no clássico e. A menos que o Corinthians meta 7-0 no Palmeiras no clássico, que é absolutamente improvável, não acho que ele vai muito além disso não. Mas no máximo aí vou Cê- arriscar o segundo jogo. eu tô puxando aqui, que foi difícil, hein, gente? Mas tem uma lista aqui do site Privela, atualizado no dia 16 de julho, pelo Carlos Vinícius Amorim, que tem alguns técnicos livres no mercado. Então tem o Tite, o Jorge Sampaoli, tem o Juan Pablo Voivoda. Esse aqui não vou comentar porque já está livre, não vou. Esse aqui pro Corinthians não vai. E Quem? tem colocar o Zubeldia aqui. É, e aí você tem nomes interessantes aqui, tá? É, tirando o Thiago Carpino, tá? E o Lisca também. E o Turra, né? Paulo Turra é do, Nossa, do tempo lá do Luxemburgo. Tem o só Vanderlei pior. Luxemburgo colocar aqui, mas provavelmente não tá livre não. Pedro Deixa ele Caixinha, comentar lá no Prime Video. Pedro Caixinha, Gustavo Quinteiros, Maurício Barbieri e o Pepa. Nossa senhora, pior que Então, se caso o Corinthians, eu acho que o nome mais interessante aqui é o Voivoda, cara. sim. O Voivoda, pelo menos teve uma época aí que eu gostaria de ver o Voivoda treinando o São Paulo. Acho que tem dois nomes aqui muito interessantes, apesar da identificação do Tite com o Corinthians, né? É o Voivoda e o Pedro Caixinha. O que você acha desses nomes, Pedro? Cara, de todos que você falou aí, o único que eu botaria uma fé é o Voivoda, de acordo aí com o que ele conseguiu fazer no Fortaleza, que eu acho que foi muito. Foi Foi muito o bom. que a gente costuma dizer, né? Tirar leite de pedra. Pô, o cara tirou o time do. Vai, pegou ali de um time mediano, que o Rogério Ceni trouxe, fez um ótimo trabalho, né? Trazendo o time da Série B e tudo, depois finalizou o ciclo lá, foi fazer outras coisas. O cara pegou um time ali que estava se estruturando na Série A, o cara botou o time numa final continental, que eu acho que vacilou, mas É, merecia ter ganho pela competição que fez, só que a final é outra coisa, e na final você não performou, você perdeu. É, o time botou o time regularmente no G4, no G5, disputou título em alguns momentos do campeonato. É, cara, mas tudo isso também vem do que tá bastidor. Porque só falar que é só o trabalho do cara também é superestimar muito
uma coisa que é um conjunto. Que eu acho que é isso também. Tem o mérito do cara de fazer ali, de conseguir gerir bem o grupo, de trazer o galera e fazer essa junção, mas também tem o que acontece nos bastidores, tanto que você vê aí o trabalho que o Rogério Ceni está fazendo no Bahia, que está dando fruto, porque é um trabalho consciente. O Bahia entra no campeonato falando assim, ah, vou ganhar o Brasileirão. Não, o Bahia não vai ganhar o Brasileirão. Né? A ambição maior dele não é essa, se acontecer é lucro. Mas não é essa a ambição dos caras, é um projeto consciente, eles estão construindo uma situação, eles têm ali um caminho a seguir. E é o que falta muito, que a minha maior crítica é essa. Então, pô, trazer o cara, legal, nome conhecido, acho que é um nome que a maioria aceita, é um nome que é muito bem visto, porque o cara ficou aí 5 anos e pouco no Fortaleza, não é qualquer coisa. Ah, mas também tem o que está rodeado disso. Né? Nos demais nomes aí que você falou, tá sem chance. Carpini. Carpini não consegue. Se você for ver isso aí, o Carpini ficou o quê? 3 meses no São Paulo? Foi. 2 meses? Não, entendeu? Então não é um cara que tem ainda essa bagagem aí pra assumir uma Pra bucha aguentar o desse tamanho tranco. nesse É uma momento bucha. ainda. No Corinthians. Você treinar É, grandes clubes do Brasil, clubes que tem massa, tem um pouco de torcida, né? É uma é. bucha enorme, né? Então E você pegar o treinar Corinthians é Corinthians, você você treinar assumir um. Palmeiras, você treinar São Paulo, Flamengo, Né? E dependendo do Atlético. contexto, ainda pior, né, mano? Você pegar o Corinthians agora, é você assumir Nossa. um ônibus governado na beira da serra, tá ligado? Então, Uhum. o cara que não tá aprendendo a dirigir, esqueça tudo, não vai conseguir voltar isso aí pra pista. Então é isso, tem que ter um cara cascudo, um cara que vai aguentar o tranco, um cara que vai aguentar a porrada, porque o técnico ali vai ser o cara que vai tomar porrada de dentro e de fora. Vai tomar porrada da imprensa, da torcida, e dentro ele vai tomar porrada dos caras até ele entrar no ritmo. Então tem que ser um cara cascudo e ser um cara, eu acho que hoje um cara estrangeiro que não está aqui no Brasil, talvez seria uma situação legal. Né? Tipo o que eles fizeram trazendo o Vitor Pereira. Quem era o Vitor Um Pereira? português, né? Não sei, tá ligado? Então pegar um cara nesse perfil assim, eu acho que seria uma saída legal, porque é um cara que não está contaminado pelo ambiente. Que é o ambiente Uhum. aqui é o todo, é imprensa, é torcida, é toda a vivência aqui. Depois ele pega o ritmo e aí sim as coisas acontecem. E aí vai depender do trabalho dos caras lá de saber quem seria esse possível cara. Que eu acho que o Dorival não O passa aí de Dorival umas acho que ele não vai quatro. aguentar o tranco, não. Do jeito que Não tá vai. indo o time e o time não tá correspondendo, também não tá querendo correr por ele, né? Que é o caso do É, Bahia. Do Bahia tá sim, nessa pegada, onde que o elenco lá tá fechado, né? Tá correndo um sim. pelo outro. Então eu não vejo isso no Corinthians atualmente. Então provavelmente aí, acho que talvez até antes de chegar a Copa do Brasil, né? Contra o Palmeiras, dependendo dos resultados, o Dorival já caia, né? E aí eles tentem trazer alguém mais qualificado, entre aspas, ou pelo menos nos braços da torcida. Que aí eu acredito que o Tite não deve vir pelo fato de custar muito caro, né? Então acho que Expectativa. as saídas pelo menos assim, se você for lá olhar pelo lado top, seria o Voivoda, né? Pelo trabalho que ele, querendo ou não, pelo Você trabalho que ele sabe. fez no Fortaleza, né? Mas se você for olhar para um cara que lidou um pouco melhor com a pressão, talvez o Pedro Caixinha, que passou ali com o Bragantino e depois assumiu o Santos, né? Não ficou muito Não tempo no aguentou também. Santos, né? Não aguentou a pressão ali. Talvez, né, para tampar um buraco ali, seria um dos nomes mais cotados aí para essa posição indigesta de comandar o Corinthians, né? Sabendo que os nomes que estão livres no mercado são abaixo desses três, pelo menos no meu modo de ver. E você sabe quem no final das contas nesse cenário vai vir? Wagner Mancini. Danilo, É como que tá isso. Flamengo e Fluminense aí? Fla-Flu? Olha, Fla-Flu
bem, mais ou menos, ali 0x0 ainda? 0x0, 25 aqui para 26, né? Devo estar com um pouquinho de delay aqui, que estou assistindo via internet. Tá nos seus 26 para 27 aí do segundo tempo. Nesse momento aí do que eu estou acompanhando do jogo, tá mais Flamengo do que Fluminense. Né? Acho que a maior parte do jogo foi assim, mas nada muito, né? Sei lá, tá com cara de joguinho 0x0 ali. O Fluminense tá jogando por uma bola, tá postado ali fechadinho na defesa, tipo como tava jogando no Mundial, postadinho ali e tal, tentando uma saída. Neste momento aqui na minha transmissão, ele vai voltar. Pedro cumprimentou Felipe Luiz os caralho. Então, Um Pedro beijinho vai também. voltar, vai entrar no lugar aí do Derrascaeta, tá? Pode ser que agora eu. Como a lei do ex é a lei que mais funciona neste país, pode ser que ele Exatamente. entre e ainda crave, né? Sabemos aí que toda vez a gente sofre, diria, né? Corinthians aí, É, porque o Luciano só é jogador por causa do Corinthians, né? Não que ele seja formado lá, mas o Corinthians que deu projeção para ele. Enfim. E aí ontem ele, mais uma vez, deixou dele. Eu acho que ele nem faz. Eu acho que ele só faz gol no ano contra o Corinthians. Ele deve ter uns muito bom. 4 gols a cada temporada. Todos contra o Corinthians. Imagino. Então no Fla-Flu aqui, 27 para 28 minutos, Pedro em campo, mas continua 0x0. Tem algo a acrescentar, Dani? Não, hoje não. Hoje não, porque eu vou esfriar minha cabeça. Agora eu vou fazer um lanchinho ali, como diria nosso querido Tiririca. Eu vou ali para me lanchar, para me merendar, tá? Então quero só agradecer aí a rapaziada, agradecer a você, Fernandão, aí De primeiramente, nada. né, por estar comigo aqui mais uma vez. Dessa vez foi melhor para você. Espero que no retorno eu possa dar o troco, sim seja, Espero que né? não. Espero que o Corinthians possa ganhar aí na Mega Sena e contratar o Cristiano Ronaldo, o Messi e o Haaland para fazer um trio de ataque. E o Carlo Ancelotti possa dividir a seleção brasileira com o Corinthians. Enfim, então quero agradecer aí a galera aí, o Vander, né, principalmente que deixou aí as perguntinhas e interagiu com a gente na Na live? transmissão. E a galera que passou em algum momento aí, assistiu, deu uma olhadinha e que vai ver depois, tá? Então, muito obrigado a todos. Não se esqueçam de fazer aquele trabalhinho básico, se você ainda não fez, que é deixar o like sim, se inscrever aqui nos nossos canais, tanto no canal do Fernandão, quanto no canal do Danilo, que sou eu mesmo, quanto no nosso Central da Resenha, que deve estar em cima de mim aqui, tá? Então, rapaziada, muito obrigado, uma ótima semana de futebol e outras cositas mais aí a todos, tá? A gente se vê no próximo Central. Tamo junto. Valeu, Nós. gente. Obrigado aí por você ter acompanhado esse conteúdo aqui pela 17ª vez. Foi bem legal fazer esse conteúdo aqui. Demos mais ênfase aí ao majestoso, informações do São Paulo, informações do Corinthians, né? Deixamos um pouquinho de lado aí alguns outros times, fizemos algumas abordagens aí sobre outros times também no começo da nossa jornada aqui, para poder dar ênfase também, a gente não ficar só em cima dos times regionais que estão por aqui, né? Agradecer demais a tua presença, a tua colaboração. Muito legal ver vocês aqui interagindo com a gente, participando da nossa resenha, né? É um local para você poder vir, para você poder interagir, para você trocar uma ideia sadia com a gente aqui. A gente responde as perguntas de vocês aqui. E também é legal a interação que a gente tem com vocês aqui, que vai trazendo outros conteúdos para os canais também. E agradecer demais a tua colaboração, por você ter deixado aquele like que é importante demais para nossa jornada aqui. Se inscreva no canal, agradecer demais aí aos 169 inscritos até esse exato momento que participam aqui deste canal aqui, né? Os inscritos também que estão aparecendo lá no canal Danilo, na Central da Resenha, meu muito obrigado. Que vocês possam ter uma semana abençoada, de muito futebol, muito êxito no trabalho e principalmente no lazer. Que você possa ter uma semana maravilhosa aí. Que Deus abençoe muito a vida de vocês, a cada um de vocês. Um forte abraço e até a próxima. Valeu, pessoal! Tamo junto.